Já noticiamos para você aqui que policiais civis interditaram pelo menos 49 postos de combustíveis em cidades do Piauí, Maranhão, Tocantins. Isso faz parte da Operação Carbono Oculto 86, que investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção PCC. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, secretário Chico Lucas. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia. Secretário, a operação que ocorre agora usa informações da Carbono Oculto realizada em São Paulo. Que informações são essas? Olha, nós tivemos aqui no Piauí, nos anos de 22, 23, uma expansão rápida de uma rede de postos de combustíveis, e essa rede chamou a atenção das autoridades policiais, que fizeram uma investigação e buscaram saber de onde vinham aqueles recursos, mas nós estávamos limitados por conta da falta de informações. Só percebemos muita fraude, muita adulteração, tanto ou seja, a quantidade de litros que ia para o consumidor era menor, como quali, muito aditivado com álcool. Com a deflagração da Carbono Oculto em São Paulo, nós percebemos que os atores que atuaram em São Paulo no esquema do PCC eram os mesmos que atuavam no Piauí. Nós pedimos ao Ministério Público de São Paulo, via Ministério Público do Piauí, então tivemos uma parceria institucional muito forte, o compartilhamento de informações, e deflagramos a operação que lacrou 49 postos de combustíveis e uma distribuidora que estava sendo montada para ser a central de operações de adulteração de combustíveis no Nordeste do PCC, aqui em Teresina. Agora, secretário, essa adulteração desse combustível que estava sendo vendido no estado, ela era feita fora do Piauí e depois o combustível era enviado para o estado do Piauí? Olha, o que nós percebemos foram bilhões de movimentação com algumas empresas envolvidas na Carbono Oculto. Por exemplo, o Grupo Aster, o CEPAP, né? Os empresários envolvidos, os advogados e os contadores presos em São Paulo eram os mesmos dessa empresa, e várias notas fiscais, centenas de notas fiscais, principalmente de um componente chamado nafta, que é um aditivo que é colocado, é mais barato que a gasolina, e álcool anidro. Então, a gente tinha a compra de gasolina de refinarias lícitas, né, do Porto de Itaqui, principalmente, e eles eram misturados com aditivos vindos de São Paulo e álcool vindo das usinas de São Paulo. Justamente, a gente achou até fórmulas onde eles mostravam qual era a melhor combinação entre gasolina, o nafta e o álcool para ludibriar tanto o consumidor como também os órgãos de fiscalização. E, secretário, os postos eram todos de uma só marca. Eu lhe pergunto isso porque quando se descobriu em São Paulo, havia bandeiras diferentes, inclusive aquilo que a gente chama de posto de bandeira branca, né, que não tem uma marca. Ou era uma rede específica que atuava aí na região, ou que esses criminosos atuavam? Olha, aqui nós tínhamos uma rede chamada HD, que era a rede original, que foi vendida para um fundo de investimentos que depois se viu que era controlado pelo PCC, que é o fundo Altinvest, né, que está funcionando aí, que é objeto da investigação. Esse fundo administrava, e os operadores locais combinavam com os operadores nacionais. E o que a gente viu é que, além de ser uma rede, do ponto de vista jurídico, eles usavam várias bandeiras. Então, nós temos várias bandeiras, desde bandeira branca, ou seja, postos sem bandeira, a postos bandeirados. Mas mesmo sendo bandeirados, que dá uma percepção de que há uma garantia, o que a gente percebe é que eles adulteravam. Tanto é que nas conversas que nós interceptamos, tem uma lá, por exemplo, quando vai um representante de uma distribuidora, né, uma distribuidora lícita, ele pergunta, aí ele vai fazer o teste de qualidade, e o gerente pergunta para o operador de São Paulo, podemos deixar ele fazer o teste de qualidade? Ele disse, não, proíba. Então, a própria distribuidora, essas bandeiras, elas, quando iam fiscalizar os postos para saber se o combustível que estava sendo vendido era, de fato, originário delas, eles tinham mecanismos de evitar isso. Então, eles usavam esse artifício para ludibriar tanto as distribuidoras lícitas, como os consumidores que procuram esses postos bandeirados achando que o combustível é de melhor qualidade. Isso tudo nos trouxe essa operação, e o principal, é a primeira vez que a gente vê um fluxo de recursos do Sudeste para o Nordeste. Então, a gente quer deixar claro que não há uma combinação operacional. Então, não é o PCC vendendo droga com armas, não é a criminalidade violenta.
é o braço financeiro do PCC, fugindo da regulação ou achando que no Nordeste tem menos fiscalização, vem operar redes de combustíveis aqui no Nordeste. Então, é o braço financeiro dissociado do braço criminoso, porque nós temos aqui a presença de facções criminosas, inclusive do PCC, mas eles não têm ligação, não é a ligação do PCC crime violento com o PCC crime financeiro. Então, o braço financeiro operando, trazendo bilhões de reais do Sudeste para fazer essa lavagem de dinheiro, lavagem de capitais aqui no Nordeste. Secretário, existe alguma suspeita de participação de agente público no esquema? Olha, a gente primeiro fez a busca e apreensão nos alvos e um ex-vereador da capital, né, que é ex-secretário também de articulação política, ele recebeu uma quantia vultosa pelo banco, pela fintech BK. Né? O BK, também na Carbono Oculto, é colocado como a fintech do PCC. Então, ele recebe recursos via essa fintech, e justamente o que nós percebemos é que esse recurso vindo por uma fintech tem mais meios de ser escondido, de ser guardada a informação. Então, o que parece é que, como o recurso tem uma origem ilícita, eles fazem essa transação por fintechs que são menos regulamentadas do que os bancos. Então, esse agente público, ex-vereador, e também que era secretário municipal da capital, Teresina, recebeu recursos por essa fintech do PCC, numa transação envolvendo esses operadores dessa rede de postos de combustíveis. E esse agente é um dos alvos da operação de hoje? Foi um dos alvos, infelizmente, aí a gente vê como, às vezes, o crime organizado pode se entranhar nas estruturas estatais. Muito provavelmente houve um vazamento, então aqueles que são vistos como elementos menos violentos, perigosos e que convivem com as autoridades, eles tomaram conhecimento, ele está foragido e, além disso, a gente percebeu que aquilo que era de valor, que poderia ser levado, né, que tem uma possibilidade de ser levado, foi carregado. Então, a gente chegou na casa dele, vários relógios, várias caixas de relógio, Rolex, relógios caros, que a gente nem sabe o nome das marcas, mas todos vazios, sinal de que ele fugiu levando esses relógios que valem, às vezes, até centenas de milhares de reais. E, secretário Chico Lucas, o senhor, qual é o balanço que o senhor tem de pessoas presas e até do volume de dinheiro movimentado por esses grupos? Olha, nesse momento, como a gente queria ter a certeza, são 2 empresários, esses 2 estão foragidos e esse é agente público, então não tivemos presos. Nós temos 37 alvos, né, que são pessoas que participam do esquema, a gente quer saber que nem todo mundo é bom que se diga, são criminosos, né? Às vezes você tem, como é uma empresa lícita, a gente quer saber o grau de envolvimento, a pessoa é contratada como diretor financeiro, como contador, como diretor operacional. Então, dentro de uma empresa criminosa, nem sempre todos são criminosos. Nós temos, né, o nível de participação. O que a gente tem certeza é dos 2 empresários e desse agente público, mais 2 laranjas, que tinham os nomes. Todos eles, de alguma maneira, souberam da informação antecipadamente, inclusive nós vamos abrir um inquérito para investigar esse vazamento. E nós fechamos 49 postos de gasolina no Piauí e Maranhão e uma distribuidora que estava sendo montada para adulterar o combustível aqui e servir de rede de distribuição para todo o Nordeste. Secretário Chico Lucas, muito obrigado pela sua gentileza de trazer algumas dessas informações para nós aqui, nessa operação que ainda está em andamento, investigações que estão em andamento. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço e eu quero só aqui deixar registrado, Milton e Cássia, só o nosso agradecimento ao Ministério Público de São Paulo, que compartilhou as informações, é bom que se diga. Essa é uma operação interestadual e sem o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de Piauí, nós não conseguiríamos ter avançado tanto nesse combate ao crime organizado. Muito obrigado, secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, Chico Lucas, conversou com você